A memória ficou cara. Muito mais cara. E isso não aconteceu por acaso, nem apenas por inflação, nem por um problema pontual de mercado. O aumento no preço de SSDs, discos rígidos e sistemas de armazenamento é o sintoma visível de algo mais profundo. O maior custo da era digital nunca foi processamento, é memória. O mundo passou a armazenar dados como se fossem eternos, usando tecnologias que não duram uma década. E cada vez que um disco falha, tudo precisa ser copiado de novo. Esse ciclo invisível consome energia, dinheiro e infraestrutura em escala global. Quando o preço da memória sobe, o que está aparecendo não é ganância, é desgaste estrutural. O problema real que ninguém explica. A maior parte dos dados produzidos hoje não serve para uso diário. São registros legais, históricos médicos, contratos, pesquisas científicas, backups e versões antigas que quase nunca são acessadas. Mesmo assim, esses dados precisam existir e não podem falhar. Entre 60% e 80% de todos os dados globais são classificados como dados frios. Eles não exigem velocidade nem acesso constante, exigem apenas permanência. O problema é que os meios usados para isso nunca foram pensados para durar. Discos rígidos falham em poucos anos. Fitas magnéticas resistem mais, mas também degradam. Quando isso acontece, não existe escolha. Tudo precisa ser migrado para uma nova mídia. Esse processo não agrega valor nenhum, mas custa cada vez mais. Por que o sistema ficou insustentável? Data centers não crescem apenas por novos usuários. Eles crescem para sustentar o passado. Dados que não mudam consomem energia, espaço físico e dinheiro apenas para continuar existindo. Cada ciclo de migração exige novos discos, novos racks, mais refrigeração, mais manutenção e mais risco operacional. Quando o preço da memória dispara, ele está refletindo esse acúmulo silencioso. O sistema foi construído sobre uma ideia frágil, a de que armazenamento é barato e infinito. Ele nunca foi. Só parecia ser. E agora essa conta começou a chegar. Por que o vidro entrou nessa história? Quando se fala em armazenamento, quase todo mundo pensa em eletrônica, chips, ímãs, cargas elétricas. O problema é que tudo isso depende de estados físicos instáveis. O vidro entra nessa conversa por não depender de nenhum desses princípios. Em especial, o vidro de sílica fundida, usado em aplicações óticas e científicas, praticamente não sofre degradação interna em condições normais. Se o vidro permanecer fisicamente intacto, o que estiver gravado dentro dele permanece. A ideia é simples e radical: escrever dados dentro do material, não na superfície, não em circuitos, mas como estrutura física permanente. Como funciona a memória em cristal 5D? A informação é gravada em camadas microscópicas usando lasers de altíssima precisão. Cada ponto, chamado de voxel, ocupa uma posição tridimensional dentro do vidro e ainda carrega a orientação e intensidade ótica. Esses dois parâmetros extras aumentam drasticamente a densidade de informação. O dado não é elétrico nem magnético, ele vira uma modificação permanente na forma como a luz atravessa aquele ponto específico. Para a leitura, o sistema usa luz polarizada e sensores óticos que reconstroem os dados a partir dessas variações. Calor, água, radiação e campos eletromagnéticos não apagam a informação. Falta de energia não afeta nada. O conteúdo simplesmente permanece. Startup versus Microsoft. De um lado, uma startup britânica nascida de pesquisa acadêmica, prometendo gravar dados uma única vez e nunca mais tocá-los. Do outro, a Microsoft, com anos de pesquisa interna e uma abordagem industrial. A startup aposta em mídia e equipamentos próprios. A Microsoft aposta em sistemas, bibliotecas automatizadas, robôs e integração direta com a nuvem. Para o cliente final, nada muda. Ele acessa dados por APIs. O que muda é o que acontece por trás. Uma precisa provar rápido, a outra pode avançar devagar, mas ambas enxergam o mesmo problema. O modelo atual não escala para o longo prazo. Onde essa tecnologia realmente faz sentido? Armazenamento em vidro não serve para substituir SSDs ou discos de alta performance. Ele é lento por escolha. Serve para dados que não precisam ser rápidos, precisam ser confiáveis. Arquivos legais, registros médicos, dados científicos, históricos, culturais e governamentais. Se um arquivo é acessado uma vez por ano ou por década, segundos a mais não importam. O que importa é a garantia de que ele ainda estará lá.
Quando isso fica claro, a pergunta muda. Não é mais se a tecnologia é rápida o suficiente, mas quanto custa manter o passado vivo do jeito que fazemos hoje. Poder e memória. Armazenamento parece um tema técnico, mas não é. É poder. Quem controla a forma como os dados são guardados, controla quanto custa lembrar, por quanto tempo algo existe e quem consegue acessar o passado. Se for possível guardar informações praticamente para sempre, quem decide o que merece durar? O aumento no preço da memória não é um acidente, é um sinal. Algo no fundo da infraestrutura digital está mudando, e quem entende isso antes, entende o futuro antes.